Sinal Verde, de Franciscano de Xavier, do Espírito André Luiz, para a orientação para a nossa prece. Lição 23, Melindres. Não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Muita vez, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça ou pele. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Vamos então, nesse momento, unirmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, agradecermos por mais esse dia de vida que nos concedeu, agradecermos pela oportunidade de estarmos nesta manhã de estudo, esclarecimento e consolo. Divulgamos bênçãos para todos os presentes, encarnados e desencarnados, para todos os que estejam a caminho e para aqueles outros irmãos que aqui não poderão estar. Pedimos pela nossa irmã, que será intérprete da tua mensagem, Senhor. Fica conosco, agora e sempre. Graças a Deus. E agora, vamos para a nossa explanação do Evangelho da manhã. A nossa irmã Cláudia Janaína Cândido, trabalhadora da nossa casa, e ela fará a explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 4 e 5, causas atuais das aflições. Vamos vibrar com a nossa irmã. Muito bom dia a todos, queridos irmãos, que bom revê-los, que bom vê-los, nessa manhã de sol. E hoje nós estamos dando continuidade a esse capítulo maravilhoso que nos ensina, nos consola e fala sobre as bem-aventuranças, e uma delas, bem-aventurados os aflitos. Mas o que nós podemos entender por aflição? Aí eu fui pesquisar e de todas as descrições que eu vi, eu encontrei algumas que cabem perfeitamente aqui no nosso estudo, que diz assim: a aflição está relacionada à sensação de angústia, tristeza profunda ou preocupação intensa que afeta a mente e o coração de alguém. E o que Jesus nos disse sobre a aflição, além da bem-aventurança, que traz como título do nosso capítulo, que é bem-aventurados os aflitos, os que choram, pois que serão consolados. Ele também disse, lá em João, capítulo 16, versículo 35, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nos dá dica com essa frase, essa dica maravilhosa, e também mostra que poderemos, com esforço, vencer as aflições. Ele nos dá essa certeza. Porque ele, quando fala que no mundo tereis aflições, mas ele pede para a gente: tem de bom ânimo, se anime, porque eu venci o mundo. Então vamos ver no item 4 aqui do Evangelho, que traz causa atual das aflições, o que Kardec diz no item 4 aqui para a gente sobre isso. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes,
que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que suportam. Quantos homens caem na sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Aí a gente dá uma pausa para refletir. Muita gente chora, se lamenta. Muitos que se desesperam diante dos problemas, das tormentas, das dificuldades, que estão perturbando a vida nossa, no nosso dia a dia. E que quase nunca percebemos que esses sofrimentos, essas aflições, esses problemas pelos quais estamos passando, foram criados agora, nessa vida, e não de vidas passadas. Porque quando a gente passa por um problema, a gente já, reencarnacionista que somos, já colocamos assim, isso deve ter sido lá de uma vida que eu fiz alguma coisa, estou trazendo agora isso, e às vezes não. Kardec coloca aqui pra gente que muitos dos sofrimentos e tormentos podem ser causados por nós mesmos. E nessa vida, não trouxemos de outra vida, não. Nós causamos agora. Aí ele continua assim, ó, dando mais exemplo pra gente, ó. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperância e dos excessos de todo gênero? Quantas imprudências nos acompanham no nosso dia a dia? De más escolhas nossas, invigilantes que nos tornamos, acabamos imprudentes. E as tormentas vêm. Alguém faz uso, um exemplo, de uma medicação controlada e pega o carro para dirigir. Com certeza vai acontecer um acidente, que pode ser fatal ou não. Ah, mas estava escrito. Ele tomou uma medicação que não poderia e foi dirigir. Alguém que tem taxas de açúcar alto e não pode consumir certos alimentos, mas não possui a disciplina na hora da alimentação, acaba consumindo, acaba indo para o hospital. Pessoas que vão às vias de fato por causa de uma vaga para estacionar. A gente vê muito isso nos noticiários. Pessoas que brigam por causa de um local para estacionar. E há coisas que a gente não precisa viver aqui agora. Não precisaríamos viver, não precisaríamos passar por isso. Não era preciso sofrer isso nessa existência, mas acabamos procurando isso. É o que ele traz nesses exemplos: disputas, uniões, sem afeto, mas por vaidade, não vão dar certo. E a gente costuma colocar culpa em alguém. E esquecemos que a escolha foi nossa. Aí continua Kardec. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam,
que são tratados e da ingratidão deles. Nós recebemos espíritos como filhos, ou filhos mesmo, de consanguíneo ou filhos do coração, para que possamos cuidar, possamos educar. E aí a gente falha nessa educação. A gente falha nesse exemplo que devemos dar a eles e deixamos eles enaltecer o orgulho, o egoísmo, dando tudo que a criança quer, dando tudo que o adolescente quer. A gente não sabe dar limites na educação. E a educação precisa vir de casa, como já diziam os antigos, porque a gente hoje em dia esqueceu disso. Esqueceu que a educação tem que vir de casa. Queremos que os outros eduquem. E não damos exemplos a esses pequeninos que estão ao nosso lado. Aí quando crescem, enaltecidos do egoísmo, cheios de vaidade, cheios de luxo, cheios de querências, eles podem decair. E no primeiro tropeço, a gente coloca a mão na cabeça e pergunta: onde erramos? E depois de errarmos com os nossos pequenos, o que diremos quando eles crescerem e trilharem o caminho errado? Um vizinho, outro dia me contou que ele foi repreender seu filho por algo errado que ele estava fazendo, seu filho já adulto, tá? Mais de 30 anos. Ele virou para o pai e falou assim: pai, o senhor não errou? Então me deixe errar. Então chegou muito tarde o aviso desse pai. Chegou muito tarde a ele esse exemplo, porque não teve exemplo. Então é isso que nós devemos nos apegar. Ganhamos esses espíritos para educá-los no caminho do bem, no caminho correto, mas precisamos ser exemplo. Aí continua aqui, ó, o próximo parágrafo. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes ou tribulações e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: olha só, a nossa consciência, ó, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A gente faz e depois a gente faz: meu Deus, se eu tivesse feito ou se eu tivesse feito, eu não estaria aqui agora. E é muito estranho quando nos distanciamos das leis de Deus, quando não prestamos atenção no mundo que é de provas e expiações. E essas provas e essas expiações, vivendo, precisamos tentar suavizá-la para poder viver melhor essa trajetória tão almejada no caminho do bem. Pois se não vigiarmos nossas ações, pode acontecer de nem dar tempo de nós questionarmos ou deixar cair a ficha da aflição e poder reparar a tempo. Às vezes não vai dar esse tempo de botar a mão na consciência e pensar: nossa, às vezes não deu tempo. Quantas e quantas pessoas, pensando em aparecer nas redes sociais, estão, sem querer, cometendo suicídio para tirar uma selfie num despenhadeiro, no alto de um prédio. Invigilantes, não prestam atenção, imprudentes, olha aí uma aflição. E poderiam colocar a mão na consciência, mas aí vai ser tarde demais, quem cair 2
12, 20 metros, só no plano espiritual vai falar: poxa, se eu não tivesse subido naquele lugar em busca da foto perfeita, eu estaria entre os encarnados ainda. E continua assim, no próximo parágrafo: a quem então há de um homem responsabilizar por todas as aflições? Quem a gente vai responsabilizar? A não ser, senão a si mesmo. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar. Olha onde a gente bota a culpa, ó. Na sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, ou seja, a sua negligência. E como é fácil para a gente, para nós, encarnados ainda, imperfeitos, como é fácil para a gente fazer algo, mesmo sabendo que pode ser errado, e no final, se nos machucarmos ou machucarmos alguém, colocar a culpa no nosso sofrer em outra pessoa. Ah, mas foi por causa do fulano que, se não fosse ele aqui na minha frente. Ou porque levantamos hoje, gente, hoje eu levantei com o pé esquerdo. Não é possível. A gente começa a colocar desculpas para arrumarmos, assim, vamos dizer, nós que arrumamos para mascarar as nossas imperfeições e até mesmo a nossa culpa. Colocamos culpa em amuletos, em pessoas, em situações, no tempo, mas a escolha foi nossa. Nós tivemos vontade de fazer, imprudentes que ainda somos. Aí continua Kardec. Esse capítulo parece que está chamando a gente assim, presta atenção, para depois estudar as causas anteriores às aflições, a gente tem que estudar as causas atuais. Aí ele continua: os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo, ou seja, à apuração das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. A gente pensa em estar antenado, a gente pensa em estar aí nos meios de comunicação, nas redes sociais, aparecendo, sabendo lidar, mexendo em computador, A gente está tudo ligado assim, antenado, mas esquece da nossa moral. Nós esquecemos de trabalhar o que vai dentro do nosso coração, daqueles sentimentos mais íntimos que só a gente conhece, mas ninguém, que a gente só conta pra gente mesmo. E é isso que ele fala, trabalhar essa moralidade, porque aí a gente já vai caminhar com mais serenidade, mais vigilante, mais atento, para não cairmos em aflições atuais que não eram necessárias nessa existência. E o item 5 começa assim: a lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas, incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete
achar que ninguém está vendo, que está passando batido o que a gente está fazendo de errado, com a gente ou com o próximo, na nossa caminhada. Aí eu trago para vocês uma historinha de uma jovem que contou um palestrante espírita chamado Raul Teixeira. E ele contou uma historinha de uma jovem que ele conhecia, né? E que essa jovem demorou-se a casar porque queria encontrar um par ideal. Então ela ficou pesquisando, até que enfim ela casou-se com um homem mais maduro, que era mais de um temperamento muito explosivo, daqueles intolerantes, sabe? Pensamento que não. Casaram-se e viveram felizes por algum tempo. Ela engravidou, nasceu um bebê, que quando ele estava mais ou menos com uns 3 meses de idade, era fim de ano, o casal resolveu ir ao comércio para comprar uma geladeira maior, pois como era final de ano, a família ia se reunir na casa deles e eles poderiam guardar mais os alimentos, melhor. Aí saíram, fizeram as compras e voltaram para casa. Esse senhor, o esposo dela, dirigindo o carro e ela atrás com a criança na cadeirinha. Numa determinada rua da cidade, um taxista fechou o carro. Por inadvertência destes profissionais que trabalham de qualquer jeito, fechou-lhe o carro e ele, naquela aflição, naquela agonia, imaginou que o taxista tivesse feito isso de propósito. Acelerou seu veículo, foi atrás do taxista, cercou e abriu a porta do carro. Era para discutir, para tirar satisfação, para brigar mesmo. Mas o taxista imaginou que ele fosse ser agredido. Tomou da arma no porta-luvas do táxi e descarregou sobre o recém-pai de família. Esse pai desencarnou na hora. A esposa teve que criar o filho sozinha. Sofrer as dificuldades da viuvez e todos os comprometimentos decorrentes disso. O outro homem, na prisão, ficou lá, pagando a sua penitência. E a vida seguiu. Aí a gente tira o que dessa reflexão? Que não tinha nenhuma necessidade dessa criança ser órfã de pai. Não tinha nenhuma necessidade dessa senhora, dessa mulher, ficar viúva, do taxista ser preso e do homem desencarnar, ser assassinado. Não havia necessidade para isso. Se um ato fosse repensado, a atitude infeliz de uma pessoa tensa e sem controle, não, se fosse tudo pensado, se os seus atos fossem pensados, se quando a gente traz exemplo de trânsito, porque o trânsito nos testa. Então, se houvesse essa fechada no trânsito e ele pensasse, ele deve estar com alguma emergência, ele deve estar precisando chegar a algum lugar que ele consiga chegar. Não, a gente pensa, não, foi de propósito, vou atrás dele, vou tirar satisfação. E aconteceu as aflições que foram seguidas logo. Dá para entender por que existem muitas aflições que nós adquirimos nessa caminhada, agora. Aí continua o parágrafo. Daí se segue que nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro,
evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Então a gente precisa, porque a gente vive em uma época de estresse, porque o orgulho e o egoísmo e a vaidade juntos, separados eles já são terríveis, mas juntos levam a muitos de nós ao descontrole emocional, uma vez que esquecemos de fazer essa reforma íntima. E quando a gente precisa, e a gente já sabe que existe a diferença entre o bem fazer e o mal fazer, a gente já caminha, mais resignado, a gente já caminha mais coerente, porque senão seria fácil fazer um monte de coisas atropeladas uma atrás da outra, causar aflições a nós mesmos e a outros, porque não vamos receber nada, vamos ficar impunes. E sem aflições, nós não conseguiríamos nos colocar principalmente no lugar do outro. Se fosse fácil a encarnação, Jesus não teria afirmado que no mundo teríamos aflições. Se fosse fácil, ele afirmou lá atrás. Mas também ele deixou claro que teríamos que lutar para vencê-los. Lutar aonde? Agora. Agora. Lutar para a gente vencer. Vencermos juntos, olha que legal. Não seria fácil. Não é fácil. Mas que todos nós conseguiremos vencer. Quer pessoa melhor que Jesus para dizer isso para a gente? Chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio, o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Às vezes não dá tempo nem de pensar nisso, mas é assim, quando a gente chega a uma certa idade, a gente começa a pensar: poxa, se eu estivesse lá atrás, quando eu era mais jovem, teria feito meus passos, minha caminhada, seria tão mais tranquilo, tão mais fácil. E se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi meu dia. Também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. E muitos de nós agimos assim, aguardando o tempo certo para darmos o primeiro passo. Ainda não é a hora. E qual é o tempo certo? Temos uma encarnação, que é a de hoje. Quanto tempo vai durar ela? Para começarmos a reparar. Então, é mais fácil dizer, em vez de eu perder tempo, perdi minha vida, dizer assim: o tempo de começar é hoje, pois o amanhã pode ser tarde demais, e nos restará apenas aguardar uma nova existência. E eu digo a vocês, não está fácil reencarnar para a Terra, não. A fila está muito grande. Hoje em dia, as famílias estão querendo um filho só. Então, quando antigamente as famílias tinham 10, 5, 3 filhos, dava mais ou menos. Hoje em dia, com muitas famílias se formando com um filho apenas,
Imagina a fila para retornar. 5 delas retornaram à Terra, que está progredindo. Então, precisamos progredir também. Então, uma nova existência na carne pode recuperar esse tempo. Mas saibamos que precisamos recomeçar agora. Aí, desse livrinho, Lindos Casos de Chico Xavier, eu vou trazer para vocês um caso contado que o Chico viveu, que começa assim, ó. Lá na lição 134. Em 2 jejuns permanentes, é o título. Se fazia jejum espiritual constantemente, refreando a língua, cuidando do pensamento, vigiando os olhos e demais sentidos para não perder a assistência de seus mentores. Chico Xavier também fazia jejum material, abstendo-se de comer o que gostava e lhe fazia mal. Há tempos, foi vítima de uma cólica hepática que lhe amargou a existência por 2 meses e fez-o rolar de dor no quintal de sua casa. José Xavier, que foi seu irmão na terra, aqui do além o ajudava na missão mediúnica, recomendou-lhe que se alimentasse uma só vez por dia e mesmo assim de chuchus, batatas, pouquíssima carne e cozida, se fosse o caso, em água e sal, e à tarde que tomasse tão somente um chazinho com uma bolacha apenas. Chico sofreu bastante com a dieta recomendada. Uma de suas irmãs, às vezes, tentava lhe oferecer um delicioso pastel. Ele aceitava, esfregava-os dos lábios e depois, arrependido, jogava nas galinhas. Graças ao seu poder de vontade e à ajuda de seus amigos da espiritualidade, foi curado. Venceu a dolorosa prova da alimentação. De 99 quilos passou para 74. Sentia-se mais leve, com melhor saúde e sem a repetição das cólicas. E pensava, Deus ajuda quem faz por onde. Belo exemplo para todos nós, que nos achamos apegados a tantas coisas inúteis e nem sempre damos o primeiro passo para delas nos libertarmos, como um preparo à vida espiritual que nos espera e onde tudo lá é espiritualidade. Então, meus irmãos, qual é a lição de Chico, que teve que fazer esse jejum material? E muitos de nós, às vezes, precisamos só mudar um pouco o nosso pensamento, só mudar um pouco o nosso modo de agir. Não precisamos ser tão rigorosos assim. Então, que a gente possa repensar nossa caminhada e diminuir um pouco mais esse mundo de aflições. Fiquem todos na paz. Um beijo no coração de cada um. Vamos então, nesse momento, unirmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, e rogarmos bênçãos por cada um aqui presente, encarnados e desencarnados, cada irmão que nesse momento esteja passando por dores, sofrimentos, aflições, que eles possam se sentir nesse momento amparados por Ti, Senhor, na certeza de que Vós não desampara nenhum dos Seus filhos, não dá fardos mais pesados que possamos carregar. Possamos ter essa força, essa fé, que tudo passará, que conseguiremos suportar cada fase difícil da nossa vida. Possamos retornar aos nossos lares, melhores do que quando chegamos, fortalecidos, Senhor, na Tua fé. Fica conosco agora e sempre. Graças a Deus. Irmãos, agradecemos pela presença de todos e esperamos para um próximo encontro. Vão em paz.